Bom, agora a gente fala do escândalo do INSS, da roubalheira dos aposentados. 2 ex-dirigentes do INSS estão em processo avançado de delação premiada e teriam citado o filho mais velho do presidente Lula e também políticos do Centrão. Entre os políticos citados estaria Flávia Pérez, ex-Flávia Arruda, que foi ministra da Secretaria de Relações Institucionais do governo Jair Bolsonaro e hoje é mulher do economista Augusto Lima, ex-CEO do Banco Master e ex-sócio de Daniel Wurcaro. Flávia nega qualquer relação com os fatos. Segundo a apuração do Metrópolis, o ex-procurador do INSS, Virgílio Oliveira Filho, e o ex-diretor de benefícios, André Fidelis, detalharam o envolvimento de autoridades no esquema que apura descontos ilegais em aposentadorias. Os 2 estão presos desde 13 de novembro do ano passado. Virgílio teria recebido 11 milhões e 900 mil reais de empresas ligadas às entidades envolvidas nas fraudes. Já André Fidelis é suspeito de receber 3 milhões e 400 mil reais entre 2023 e 2024. A defesa de Virgílio nega que haja uma delação em andamento. Ana, a gente traz essa apuração do Metrópolis, que já teria aí esse processo de colaboração premiada em estágio avançado, citando o Lulinha, o filho do Lula, que já apareceu nas investigações da Polícia Federal, inclusive recebendo mesada de 300 mil reais nesse esquema. De quem? Do careca do INSS, que também circula aí uma informação de bastidor que estaria também preparando uma proposta de delação premiada e que essa vontade aí em colaborar com as investigações com a Justiça, também por parte do careca do INSS, cresceu depois que alguns familiares do empresário também viraram alvo de investigações da Polícia Federal. Então, Paula, agora é acompanhar como eles vão tentar blindar o filho do Lula, que pode estar envolvido nesse grande esquema de corrupção, agora se aproximando das eleições, né? Estamos nos aproximando das eleições, cada dia conta muito, cada semana conta muito, pesquisas serão divulgadas de uma forma mais detalhada e claro que tudo vai colaborar com essas pesquisas e pelo menos com a narrativa oficial. Não custa lembrarmos que durante os 4 anos do governo do presidente Bolsonaro, absolutamente tudo era notícia para minar a força política do presidente Bolsonaro. Agora é o contrário. Agora nós vamos ver todo o sistema blindando o consórcio, porque uma coisa parece ser o Banco Master, os ministros do Supremo Tribunal Federal, e parece que a imprensa, essa parte dessa velha imprensa que agora aposta no escândalo do Banco Master como uma moeda de cliques, né, de audiência, de visualizações, eles não colocam o INSS, eles não colocam o Lula, eles não colocam o filho do Lula, e agora nós temos uma possível grande bomba para o governo, que é o filho do Lula envolvido nisso tudo. Até onde, até quando isso vai ser blindado para que os números do Lula não caiam ainda mais? Já que pesquisas hoje mostramos, os números caíram vertiginosamente, e se a imprensa fizer o papel da imprensa de noticiar, a gente sabe que o PT e a família do Lula também é um fundo, né, um poço sem fundo de corrupção. Família porque a gente sabe que envolve não apenas o filho, mas envolve o irmão, envolve amigos, enfim. Vamos ver até onde essa blindagem vai. Piotr, antes de eu chamar o Marcília, quer só fazer um complemento em relação ao comentário anterior? Rapidamente, eu fiz menção ao presidente da CPI como voz combativa, que tem cobrado, inclusive o Supremo, recentemente cobrava o Supremo para liberar as informações que agora finalmente vão chegar de novo à CPI do INSS, o senador Carlos Viana, que preside a CPI do INSS, outra voz ativa em denunciar justamente os abusos que têm acontecido. E também o Alfredo Gaspar, que é relator da mesma CPI. E vale só lembrar, né, o Marcel Van Hatten, um deputado que até tempos atrás, né, acusou, inclusive, os abusos da Polícia Federal ali no plenário da Câmara. Inclusive, ele chegou a apontar os dedos para um delegado da Polícia Federal e foi indiciado.
Imagina só, um parlamentar indiciado porque faz uma acusação. Enfim, esses tempos foram ruins, mas estão acabando. O Marcília, você já comentou aqui em outras oportunidades, né, a corrida para a delação premiada. Já que estão todos presos, eles querem correr porque o que ficar por último não vai mais ter o que contar na colaboração. Então surge agora o nome do Lulinha na história. Inclusive, só para complementar aqui, já jogo para você, Marcília, a defesa do Lulinha pediu ao Supremo, inclusive, acesso à investigação sobre os desvios de aposentadorias. O objetivo dos advogados é saber, então, se o filho do presidente Lula é alvo de apuração. O pedido foi enviado ao relator do caso, que a gente lembra é o ministro André Mendonça. Em nota, os advogados declararam que Lulinha não participou de desvios, não recebeu valores e não tem qualquer envolvimento no esquema investigado. A defesa também informou que se colocou à disposição do Supremo para prestar os esclarecimentos, mas que ainda aguarda acesso aos autos. A gente precisa lembrar que Lulinha não é formalmente investigado neste momento em relação à CPI do INSS, Marcília. E essa é a única coisa que me espanta, ele não ser investigado até hoje, né? O advogado, claro, tem que fazer o seu papel, mas dizer que o Lulinha não participou de nenhum desvio, mas o Lulinha parece que ele é o desvio. Porque ele é a curva de rio por onde tudo passa. É impressionante como todo mundo que, de alguma maneira, presta algum tipo de depoimento fala no Lulinha. É a figurinha mais carimbada dessa CPMI. O Lulinha está na boca de todo mundo. Na boca de Matilde, como diziam os antigos, não é? É impressionante. Então, assim, o Careca fala do Lulinha e fala muito. Fala que o Lulinha recebeu uma mesada, né, um mensalinho de 300 mil reais. Ele ia com ele para viagem de executiva para a Espanha, voltava, entregava a casa. Eu já até mencionei aqui, enfim, até de forma jocosa, que se não havia ali uma relação amorosa entre os dois, era uma sociedade sem dúvida alguma, porque não tem como. Como é que pode ter uma relação tão próxima? Tão próximo. Então, sem dúvida, algo de promíscuo havia. E em relação ao Lulinha e o Careca, que era o cabeça, literalmente, o cabeça dessa história toda. Ele era o centro dessa operação, né? Não tem, todo mundo passava, de alguma forma, pelo tal do Careca do INSS e sempre o Lulinha relacionado. Então, assim, bom, em primeiro lugar, me espanta até agora o Lulinha não ter sido ouvido, me espanta ele ter passado aqui pelo Brasil e depois ter ido embora sem que a presença dele aqui não tivesse ensejado alguma prisão, alguma cautelar, como o STF gosta, inclusive, de fazer com qualquer um e todo mundo, né? E me espanta agora que que os advogados digam que ele não participou de nenhum desvio. Agora, sobre a delação, a gente fala aqui, a Paula mencionou que eu falo sobre a delação, a corrida da delação, é o tal do dilema do prisioneiro. A pessoa está presa e fala assim, bom, se eu não delatar, as investigações vão chegar às conclusões daquilo que eu conheço, daquilo que eu sei, de qualquer forma. Então é melhor eu delatar, isso é bom para todo mundo. Eu delato, consigo algum benefício e a polícia, com isso, antecipa as investigações em algum tempo, né? Não precisa passar pelo tempo necessário para saber aquilo que eu próprio estou delatando e já sei. Então, esse dilema deve estar ali na cabeça de todo mundo. Bom, se eu não delatar, eles vão conseguir saber de qualquer maneira aquilo que eu conheço, aquilo que eu tenho ciência. Portanto, melhor delatar. Isso pode gerar uma corrida realmente de delações e cada vez que essa corrida se inicia, mais a gente vai se aproximando da família do Lula. É o Lulinha, é o tal do Frei Chico, é a nora do Lula que tem escândalo do MEC também, daqui a pouco a gente descobre que está no meio desse rolo do INSS. Todo mundo da família do Lula está envolvido nisso, menos o Lula, menos o primeiro escalão do governo. Acredite se quiser. Mas o Lula já teve a conversa com o filho e disse verdade. O filho precisa falar a verdade, essa Marcília. Conversa eu queria ser uma mosca e ter presenciado o Lula virar para o filho e falar assim, olha, se você sabe o que você faz, mas diga a verdade, fale a verdade. Se você fez algo, diga a verdade e pague pelo que você fez. O Lulinha, se ele tivesse falado isso, certamente viraria para o pai e falaria, pai, pô, você tá de brincadeira comigo, né? Você não falou a verdade até hoje, vou eu falar. Aprendi com você, pai, vou mentir até o fim.